Bom dia, alunos! Hoje nós teremos a primeira aula online de ciência do nosso segundo bimestre da Educad. Bom, vamos nos apresentar. Nossa primeira aula do sétimo ano, segundo bimestre, o que a gente vai aprender nesse capítulo? Os ambientes da Terra. Quem que vai estar fazendo essa aula sou eu, a professora Ariane. Vamos lá, gente? Então, quando a gente fala nesses ambientes da Terra, a gente vê uma imagem bem legal. Biomas. O que é um biomas? Do que ele é formado? O que compõe esse bioma? Nós temos biomas no mundo inteiro? Temos biomas só no Brasil? Como que isso funciona? É isso que a gente vai aprender agora, ok, gente? Vamos lá? Bom, o nosso planeta que nós vivemos, na verdade, existem diferentes tipos de temperaturas, de ambiente, de características específicas daquele tipo de população, como a fauna e a flora daquele ambiente. Então, o que eles encontraram? Os estudiosos encontraram uma forma que conseguisse classificar aquele tipo de ambiente. O ambiente, por exemplo, marinho, não é igual um ambiente da Mata Atlântica, né? Então, como que eles fizeram para classificar? Como que eles adotaram essa classificação tanto da fauna e da flora? Lembrando que flora é tudo aquilo que a gente fala de vegetação, de plantação, de árvores, né? E fauna é o quê? Aqueles animais, os seres vivos que compõem aquele ambiente. Então a gente vai ver isso agora. O nosso planeta Terra apresenta diferentes ambientes com as características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, a diversidade dos animais que vivem naquele ambiente, aquele tipo de solo que vai determinar o tipo de plantação ou vegetação que vai constituir aquele ambiente. Nesses ambientes, esses seres vivos, eles interagem entre si, né? Eles convivem numa comunidade, juntos, se relacionando, né? E a gente chama isso de fatores bióticos. Foi o que a gente aprendeu no bimestre passado. E os fatores abióticos que vão compor esse ambiente é o que? A água, o solo, o ar, a temperatura e tantas outras coisas que são fatores abióticos que vão também estar ali nesse ambiente. E isso, todo esse conjunto, a gente vai ter chamado do quê? De um ecossistema. Lembra que a gente viu isso, tá? Bom, esses ambientes eles podem ser tanto aquáticos como terrestres, né? E o conjunto desses ecossistemas que vivem todas essas características que eu falei há pouco, ele vai chamar de biosfera, né? Que é o estudo daquele ambiente, daqueles animais, daquela classificação de fauna, de flora. Os ecossistemas, na verdade, eles são muito variados e não se distribuem de forma homogênea, então eles não ficam iguais no nosso planeta. Então, o mesmo ambiente que eu tenho aqui no Brasil, eu vou ter lá no deserto do Saara? Não, né? Eles são diferentes, o tipo de solo é diferente, o tipo de temperatura é diferente, então isso vai se classificar. Desse modo, o que apresenta o mesmo clima, a mesma vegetação, aquele tipo de solo, os aspectos físicos que envolvem aquele ambiente vão ser chamados de biomas. Então, o que eu peguei aqui, gente? Eu selecionei umas fotos bem legais para vocês verem como que a gente classifica. Então, aqui a gente tem, né, a Antártida, que na verdade aqui são os pinguins que vivem nesse ambiente, né? A gente tem algumas plantações aqui de orquídeas, né, que também é característica de um ambiente. E a nossa famosa onça pintada, que também compõe um bioma natural que a gente já vai conhecer cada um desse ambiente que cada um indivíduo vive nessas nossas imagens aí. Bom, biosfera, né? Então, quando a gente fala de biosfera, é toda essa parte que é fatores abióticos e bióticos, ecossistema que formam nessa vegetação, essa fauna e a flora, como eu comentei. Mas a gente divide no quê? Eu tenho uma espécie de determinado animal, eu vou ter uma população dessa espécie que vai viver nesse ambiente, nessa biosfera, né? Depois eu vou ter uma comunidade que vai interagir com essa população, eu vou ter um ecossistema e por final a gente tem uma biosfera, tá? Então essa é a classificação da biosfera.
Então, eu tenho uma espécie, um indivíduo único, eu tenho uma população, eu tenho uma comunidade, e daí o que eu tenho? Quando eu tenho uma espécie, uma população, uma comunidade vivendo no mesmo ambiente, eu formo um ecossistema. Se eu tenho um ecossistema, eu vou formar o quê? Uma biosfera, tá, gente? Então, isso é só para vocês entenderem e prestarem bem atenção, que isso é bem importante, ok? Bom, nós temos vários biomas mundiais, na verdade. Então, são vários que encontram no mundo inteiro. Então, isso vai ser classificado do que? De acordo com o clima, como eu falei, conforme as faunas e a flora típicas daquele ambiente, tá? Nós temos biomas terrestres, que são classificados em floresta fluvial tropical, savana, deserto subtropical, campos, bosques, floresta sazonal temperada, floresta fluvial temperada, taiga e tundra. Bom, gente, então a gente vai comentar um pouquinho deles nessas nossas aulas agora. Floresta fluvial tropical. Que característica essa floresta? Ela vai apresentar um alto índice de chuva, então vai chover regularmente, né? Ele tem um clima muito quente e úmido porque devido a essa chuva, né? A gente tem exemplos dessa floresta fluvial tropical, a nossa floresta amazônica, tá? A floresta da região central do continente africano também apresenta esse tipo de clima e a América também, a América Central. Quando a gente tem esse tipo de clima, nesse tipo de floresta, a gente tem uma grande biodiversidade de seres vivos no mundo, né? Então as árvores são bem grandes, né? São bem altas, né? Porque elas procuram, como o ambiente é muito úmido aqui embaixo, essas copas delas, que são essas alturas dessa árvore, são bem altas, então elas são bem floridas, essas copas, e aqui são uma vegetação mais úmida, uma temperatura, um solo mais úmido, mais escuro, tá? O que a gente tem além dessas árvores, né? A gente tem uma grande quantidade de espécies de animais, né? Como insetos, vermes, répteis, anfíbios e mamíferos. Eu não tinha como colocar todas as fotos, então eu coloquei aqui, né? Um anfíbio, né, gente? Como a gente já aprendeu ano passado. E aqui um mamífero, né? Para vocês conseguirem identificar esse tipo de floresta, que é a floresta fluvial tropical. Quando nós falamos em savana, o que a gente lembra? Lá na África, né? Então é uma temperatura já bem quente, né? Durante todo o ano. Ela apresenta uma estação chuvosa e uma outra seca. Então vai ter um período que vai chover bastante e outro período que vai ser mais de estiagem, de seca. A vegetação nesse tipo de bioma, ela tem mais uma vegetação mais rasteira. A gente já não vê aquelas árvores de grande porte, com bastante quantidade. Então, são mais essa gramínea, né? A gente tem os arbustos isolados, mas elas não são tão grandes como se a gente falar numa floresta amazônica, né? E o que acontece? A maioria dessas árvores, elas são o quê? Espinhosas. E a casca dessa árvore é bastante grossa. Por quê? Porque ela tem que reservar água quando tem essa temporada de estiagem, de sem chuva. Então, o que é isso? Isso é uma questão que vai proteger essa árvore de perder excessivamente água. Então, ela vai conseguir armazenar uma quantidade por mais tempo, tá? Os principais exemplos desse bioma é a savana africana, que eu comentei, e o cerrado brasileiro, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre os biomas brasileiros também. Então, esses dois tipos de desse bioma da savana é bem característica da savana africana e do cerrado brasileiro. Quem que tem ali, né, que vive nesse ambiente? Os grandes herbívoros, né? E as espécies carnívoras, que a gente conhece bem, são exemplos de animais que encontram nesse ambiente, né? Como elefantes, gnus, zebras, cupins e mosquitos, né? Então eu peguei umas imagens bem legais para vocês verem o tipo de ambientes que compõem esse ambiente chamado savana. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desertos subtropicais. Então, o deserto a gente já sabe que não tem muita chuva, as chuvas na verdade são bem raras e as temperaturas são bem altas durante o dia, tá? E
O que que acontece? Quando a temperatura é bem alta durante o dia, à noite é o contrário. Então a temperatura é muito baixa durante a noite. Então tem essa diferença de temperatura. Quais são os exemplos? O Saara na África, Atacama, né, no Chile e o grande deserto australiano são características desse bioma. Qual que é a característica principal? O solo é bem seco, então não é fértil, porque não tem muita água para essa vegetação se desenvolver. E as plantas são adaptadas a esse tipo de bioma, né? Quem que é? Quem conhece bastante é o cactus, né? O que que acontece? As folhas do cactus são os espinhos. Por quê? Porque elas têm que manter o calor, a umidade, a água dentro delas, né? Então, o espinho é uma forma delas não perderem esse líquido, no caso, essa água dentro deles, é uma forma de proteção e conseguir manter essa umidade dentro deles. As espécies mais comuns são os répteis, né? Alguns lagartos aqui, cobras, né? Mamíferos como roedores, invertebrados como escorpiões são bem comuns aqui nesse deserto subtropical, formigas e besouros. A maioria desses animais, eles têm hábitos noturnos, tá? Porque o dia eles não iam aguentar ficar naquele sol lá muito forte, com essa temperatura bem elevada. Então, eles dormem de dia ou se escondem embaixo muitos até embaixo da areia mesmo, de tocas ou de plantas para se proteger do calor, e eles saem à noite para caçar, para acasalar, de acordo com esse bioma, ok? Quando a gente fala de campo e bosque, a gente também tem um outro bioma aí. Ele apresenta temperaturas baixas no inverno, né? E temperaturas altas no verão. Eles podem ser também chamados também de pradaria, tá? Então, na América do Norte eles chamam de pradaria. E na América do Sul aqui a gente reconhece como pampas, tá? E steppe na África. Então, ele tem vários nomes além de campo e bosque. Então, algumas determinadas regiões têm os nomes específicos. Aqui no Brasil é pampa. O que que acontece? As plantas predominantes são as gramíneas também, tá? E os arbustos baixos. Então, a gente não vê uma plantação com árvores altíssimas. Então, são uma plantação mais rasteira aqui, ó, que nem está aqui na imagem. A fauna é composta por herbívoros, né? Então, a gente tem aqui alguns bisões, para quem não conhece, daqui é um bisões, né? Algumas raposas e alguns roedores vão compor esse ambiente de bioma aí, que são o campo e o bosque. Ok, gente? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da floresta sazonal temperada. Ela ocorre predominantemente no hemisfério norte, tá? E apresenta verões quentes e úmidos. Os invernos com dias curtos e tem pouca luminosidade. Gente, quando eu estou falando dessa floresta sazonal, a gente fala lá algumas florestas lá da América do Norte, tá? É bem específico, assim, esse tipo de plantação, tá? Esse tipo de árvores ou fauna lá e flora que ocorre nesse ambiente. Alguns vídeos ou filmes americanos a gente consegue perceber bem essa imagem, tá? Então, o que que acontece aqui? No verão, a fauna é rica com várias espécies, né, de mamíferos, esquilos, raposas, aves, insetos. Então, eu capturei algumas aves aqui para vocês analisarem o tipo dessa floresta sazonal temperada, ok? Na floresta fluvial temperada, que é essa que encontra aqui embaixo, então ela é encontrada em regiões da América do Norte. E da América do Norte, ela ocorre geralmente próxima ao oceano, sendo que suas temperaturas são bem amenas ao inverno e no verão, tá? Então, essa também encontra lá na América do Norte, como eu falei, tá? A vegetação possui árvores enormes, né? Que são bem conhecidas como as sequoias. Eu já cheguei a falar para vocês sobre essas árvores. Elas chegam a 100 metros de altura. A fauna desse tipo de bioma é composta de insetos, aves, anfíbios, mamíferos como cervos, ursos, coiotes. Então, ela é bem ampla. Então, o que eu coloquei aqui, gente? Coloquei uma sequoia. Imagina, essa árvore chega a 100 metros de altura, é muito alta, gente. Então, ela é bem específica esse tipo de bioma. Então, a gente pegou aqui um
observam algumas raposas para vocês verem as imagens desse tipo de bioma. Daí a gente chega aqui no bioma chamado taiga, tá, gente? A gente tá quase terminando. Ela localiza na região do Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Ela tem um clima bem frio, então os verões são bem curtos e os invernos são bem longos, assim, vários meses, bem diferente dos outros ambientes, né? As temperaturas são sempre negativas e sempre há precipitação de neves, né? Então, aqui a gente já imagina onde que seja, né? O solo, então, é bem pobre, porque a maior tempo fica congelado esse tipo de ambiente, né? Então, não possui muito nutrientes. Então, eles têm uma vegetação de pinheiros, também conhecido como as florestas de coníferas. Então, o pinheiro é bem específico dessa região, tá? Então, eu peguei aqui também alguns animais que compõem, tá? Então, a fauna é composta principalmente de mamíferos como lobo, linces, ursos, tigres, esquilos, coelhos e alces, variando conforme a região. Então, eu peguei umas imagens aqui só para vocês olharem o tipo de espécie que tem característico desse bioma, que é a taiga. E a tundra? Finalmente a tundra, que na verdade ela localiza-se no próximo ao polo ártico, né? Apresenta clima polar, em que caso todo ano apresente neve cobrindo o solo e fechando com bem poucos nutrientes. Essa daqui quase não tem vegetação mesmo, tá? A água permanece sem maioria do tempo congelada e as plantas não conseguem absorvê-las. Então, e a fauna é composta do quê? Composta de aves e de mamíferos. Então, esses tipos de seres vivos dessa região, eles têm que ter uma característica o quê? Umas peles bem grossas e muito pelo e muita gordura corporal para conseguir permanecer nesse ambiente por causa das temperaturas, tá? Então, eu peguei aqui algumas imagens para você, né? De pinguins, na verdade, né? Do urso polar. Então, é bem região bem específica desse tipo de bioma. E finalmente aí o nosso ecossistemas aquáticos, né? As diferenças entre os ambientes aquáticos é determinada também pelas temperaturas, tá? Então, e a quantidade da água e de nutriente que tem naquele ambiente. Então, às vezes, se tem muita luminosidade ou muita quantidade de salinidade, quantidade de sal, vai determinar esse tipo de bioma também. A gente classifica no quê? Lagos, rios, córregos e recifes, né? As zonas bênticas, que a gente fala que é bem o fundo do mar, e as zonas pelágicas, que são águas abertas do oceano, ok? Os estuários, né, que são as áreas entre rios e mares que sofrem impactos das marés, e as zonas entre marés, que são regiões que sofrem com a subida e a descida das marés. Então, esses tipos de características vão formar o nosso ecossistema aquático também, finalizando nossos biomas mundiais. Bom, após essa videoaula, tem algumas atividades para vocês verem aí. Então, a gente tem no livro de atividade, página de 7 a 12, tá? E no caderno, o que eu quero que vocês façam, gente? Eu quero que vocês identifiquem todos os biomas mundiais que a gente acabou de ver aqui com esse vídeo. Eu quero que vocês coloquem algumas imagens que consigam identificar a flora e a fauna determinante daquela região. Você vai pegar uma imagem, por exemplo, de uma onça pintada, né? Característica aqui da nossa Mata Atlântica, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar a onça pintada, vou lá, a característica da Mata Atlântica, que é da qual bioma? Vou pegar, não vou falar, senão eu vou dar resposta para vocês, né? Vou pegar um pinguim, né? Gelo. Qual bioma que ele pertence? Qual característica que é o principal desse ambiente? Então, eu quero que vocês façam essa atividade, gente. Eu quero bem feitinho no caderno de todas essas biomas mundiais. E pode ser uma fotografia, tá? Não precisa ser um monte. Um desenho, uma imagem dessa fotografia. E vocês vão colocar no caderno, vão identificar qual tipo de bioma. Vocês vão deixar bem caprichadinho. Quando vocês entregarem as atividades, eu vou querer dar uma olhada no caderno e vou dar visto. Ok, gente? Obrigado. Bom dia para vocês e boas atividades.